O Conselho de Segurança da ONU reuniu-se de emergência para discutir os planos de Israel para assumir o controle da cidade de Gaza. Ucrânia e Europa apresentam a Washington contraproposta para um cessar-fogo em antecipação à ronda de negociações entre os Estados Unidos e a Rússia. Vários líderes mundiais saúdam o novo acordo de paz entre a Arménia e o Azerbaijão, mas o Irão diz-se preocupado com uma eventual intervenção estrangeira. Milhares de operacionais combatem incêndios em Portugal continental. Situação no Concelho de Trancoso é que mais preocupa. O Conselho de Segurança da ONU reuniu-se de emergência este domingo para discutir os planos de Israel para assumir o controle da cidade de Gaza. O secretário-geral adjunto para a Europa, Ásia Central e Américas alertou que a iniciativa colocaria ainda mais em risco a vida dos palestinianos e dos reféns israelitas. If these plans are implemented, they will likely trigger another calamity in Gaza, reverberating across the region and causing further forced displacements, killings and destruction, compounding the unbearable suffering of the population. O representante de Israel repetiu a mensagem do primeiro-ministro do país ao dizer que Tel Aviv quer apenas garantir que a gestão de Gaza no pós-guerra seja entregue a uma autoridade governamental independente. Já o representante palestiniano afirmou que os planos de Israel impediriam a independência do Estado e, por isso, o país deveria apoiar a governação da autoridade palestiniana. Os Estados Unidos defenderam Israel, dizendo que o país tem o direito de decidir o que é melhor para a sua segurança, tendo ainda considerado falsas as alegações de genocídio em Gaza. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu defendeu a decisão do seu governo de expandir a ofensiva militar em Gaza, apesar da condenação internacional. Israel anunciou na sexta-feira que planeia ocupar a cidade de Gaza. Netanyahu explicou que o objetivo passa por desmilitarizar o território e garantir uma administração civil não israelita após o fim da guerra. Our goal is not to occupy Gaza. Our goal is to free Gaza. Free it from Hamas terrorists. The war can end tomorrow if Gaza, or rather if Hamas lays down its arms and releases all the remaining hostages. O governo Netanyahu tem vindo a enfrentar uma pressão crescente para pôr fim à guerra, tanto por parte de manifestantes como dos aliados e da ONU. Afirmam que uma nova operação terrestre poderia agravar a catástrofe humanitária em Gaza, além de colocar em risco a vida dos reféns que permanecem em cativeiro. No entanto, Netanyahu assegurou que Israel iria implementar um plano em 3 fases para garantir a entrada de mais ajuda no enclave palestiniano. A Austrália vai reconhecer o Estado da Palestina já em setembro. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro australiano Anthony Albanese, que se junta assim aos líderes de França, Reino Unido e Canadá, que anunciaram decisões no mesmo sentido. A medida será formalizada na Assembleia Geral das Nações Unidas do próximo mês. Today I can confirm that at the 80th session of the United Nations General Assembly in September, Australia will recognise the State of Palestine. Australia will recognise the right of the Palestinian people to a state of their own, predicated on the commitments Australia has received from the Palestinian Authority. We will work with the international community to make this right a reality. O anúncio de Albanese surge após semanas de pressão por parte do seu gabinete e de muitos australianos para o reconhecimento do Estado palestiniano, bem como de críticas crescentes vindas do próprio executivo relativamente à situação em Gaza. Benjamin Netanyahu criticou a Austrália e outros países que pretendem reconhecer o Estado palestiniano, apelidando a decisão de vergonhosa. A Ucrânia e a Europa apresentaram a Washington uma contraproposta para um cessar-fogo em antecipação à ronda de negociações entre os Estados Unidos e a Rússia. A informação foi avançada pelo Wall Street Journal, citando 2 funcionários europeus.
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky rejeitou a ideia de ceder territórios a Moscovo, isto após Donald Trump ter sugerido que um acordo com a Rússia poderia obrigar a isso mesmo. Vários líderes europeus apoiaram Zelensky, exigindo que a Ucrânia e a Europa fossem incluídas nas conversações de paz. Entretanto, a Rússia continua a atacar as cidades ucranianas, numa altura em que está também a avançar lentamente para o interior do país vizinho. No sábado, várias pessoas ficaram feridas em bombardeamentos russos sobre Kharkiv e 2 pessoas foram mortas em Kherson. A Arménia e o Azerbaijão já começaram a reagir ao novo acordo de paz mediado pelos Estados Unidos, que coloca fim a décadas de conflito entre ambas as partes. O entendimento prevê um corredor de trânsito planeado no Cáucaso. No entanto, o Irão diz que irá bloqueá-lo, citando preocupações com uma eventual intervenção estrangeira perto das suas fronteiras. Entretanto, os arménios dividem-se entre a esperança e a desconfiança. Բայց սպասելիքները չեն կարող լինել դրական, որտեղ հատկապես 2020 թվականից հետո Ադրբեջանի հետ կնքված բոլոր հայտարարությունները, Ադրբեջանի հետ եղած բոլոր հանդիպումներում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները միշտ ավելի վատ են եղել Հայաստանի համար, դրա համար որևէ դրական ակնկալի ես չունեմ. Mas os habitantes de Baku estão um pouco mais esperançosos. Və bütün təhlükəsizliyi Amerika öz üzərinə götürür. Bununla da demək olar ki, sakitlik, əmin-amanlıq yaradacaq. Tez bir müddətdə sərhədlərimiz açılacaq, Ermənistanla normal münasibətlər yaradacaq. A Rússia, mas também a oposição e o primeiro-ministro da Geórgia elogiaram o acordo. Para o governante georgiano, este será o início de uma nova era de estabilidade e desenvolvimento económico. A União Europeia e a ONU também saudaram o entendimento, considerando-o benéfico para alcançar uma paz duradoura. Mais de 180 mil pessoas já assinaram uma petição online para acabar com os cartazes políticos em locais públicos na Hungria. Através de um vídeo de Facebook, os fundadores da Associação Teatral Loop lançaram uma campanha no final de julho a pedir que se retire o discurso de ódio das ruas. Afirmam que em cada esquina há mensagens manipuladoras e inflamatórias que dividem famílias e destroem amizades. és ők logikája mentén. Egy erőszakos légkörben a megosztottság és a kulturális erózió árnyékában nőjenek fel. Mi nem ilyen országban szeretnénk élni. Há anos que o governo do Fidesz inunda as ruas com cartazes, mesmo fora dos períodos de campanha eleitoral. Os outdoors mudam frequentemente, mas são consistentes no seu objetivo em fazer desacreditar os líderes da oposição e a Comissão Europeia. A mais recente campanha fixada foi contra a adesão da Ucrânia ao bloco comunitário. Egyrészt az óriás plakát egy elég hatékony kampányeszköz, még a digitális világban is. Nagyon erős jelenlétet ad. Másrészt ugye a magyarországi specialitás, hogy ez egy olyan piac, ami gyakorlatilag a kormány vagy kormányhoz közel álló cégek kezébe van. Tehát egy olyan területe a politikai hirdetéseknek, ahol a Fidesz abszolút fölényhelyzetet tud teremteni. A partir de outubro, o Facebook na União Europeia vai deixar de poder publicar anúncios políticos, reduzindo o leque de plataformas onde a campanha pode aparecer. Por isso, o papel dos espaços públicos pode ser ainda mais reforçado. Az, hogy a politikai plakátoknak mennyi hasznuk van, csak a jövő évi parlamenti választásokon derül majd ki. Az viszont biztos, hogy nagy üzletet jelentenek. Kihelyezésükre évek óta ugyanazok a cégek kapnak megbízást a kormányzattól több 10 milliárd forint értékben. Kis Gábor, Euronews, Budapest. Mais de 1000 operacionais combatem por esta altura 3 grandes incêndios no território de Portugal continental. A situação que mais preocupa é a do concelho de Trancoso. O incêndio resultou de uma reativação pelo meio-dia de domingo e foi alimentado pelas altas temperaturas e vento forte. A população passou a noite em sobressalto depois das chamas terem ameaçado várias povoações. Pelo menos 17 pessoas ficaram feridas de forma ligeira. Mais de 600 operacionais combatem o fogo no terreno, apoiados por 6 meios aéreos que chegaram de manhã.
No concelho da Covilhã, chamas que deflagraram na freguesia de Sobral de São Miguel mantêm no terreno mais de 370 bombeiros, 115 meios terrestres e 2 meios aéreos. Em Taboaço, as chamas reúnem mais de 80 operacionais e 5 aeronaves. Melhores notícias em Vila Real. O fogo que lavrava há vários dias entrou em fase de resolução durante a madrugada de segunda-feira. De acordo com a Proteção Civil, mantêm-se no terreno mais de 350 operacionais com 119 meios terrestres para evitar reacendimentos. Portugal tem esta segunda-feira 12 distritos com aviso laranja devido ao calor. Os avisos mantêm-se até terça-feira e só a partir de dia 13 se prevê uma descida das temperaturas. O território do continente encontra-se em situação de alerta devido ao elevado risco de incêndio rural. Os bombeiros continuaram a combater este domingo o incêndio florestal que deflagrou na sexta-feira no Monte Vesúvio, em Itália. Um fogo foi visível do espaço, segundo imagens de satélite captadas sobre o Golfo de Nápoles, com um intenso fumo branco a subir de um dos lados do vulcão. Desde as primeiras horas de domingo, 6 aviões e 4 helicópteros estiveram envolvidos no combate, além de 15 equipas de voluntários da Proteção Civil. As autoridades do Parque Nacional do Vesúvio informaram que a rede de trilhos do vulcão foi encerrada por motivos de segurança, mas também para facilitar o combate às chamas. Numa altura em que os bonecos Labubu se tornaram muito procurados, tornaram-se também alvo de criminosos. Homens mascarados invadiram uma loja em Los Angeles e roubaram todo o estoque do brinquedo no valor de milhares de dólares. O estabelecimento sofreu graves danos na sequência do assalto. Os animais de peluche, uma combinação de coelho e monstro, foram desenhados pelo cartunista Kazing Lung.